Por causa da porta? Obrigado, louvor, foi top. Uau. Eu queria continuar fluindo, mas eu tenho aqui algumas coisas para conversar e falar com vocês. Ê, Glória, o pessoal que estava no louvor já recebeu carinho da minha parte hoje essa tarde. Vocês estão bem? Tá bem? Vocês estão bem? Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Tem? Sejam bem-vindos. Mais ou menos, eu já lhe vi. Sejam bem-vindos. Isso aqui é o culto da Malta, Jovens do Verbo da Vida Leiria. E a gente tem uma liturgia de culto, né? A gente tem um louvor, um momento de palavra e depois só o Santo Espírito que sabe. Mas agora a gente está nesse momento de palavra, depois a gente quer conversar um pouquinho com vocês. Mas vocês não me conhecem, eu me chamo Fernando, casado com Juliane, que está aqui na frente, dá um oi. E estamos a liderar a Malta, né, esses jovens que estão aqui presentes. Lideramos também o departamento do louvor, por causa disso que a gente estava falando um pouco, que eu já falei com o louvor hoje. E é um prazer conhecer vocês, mas hoje eu quero falar sobre quando a fé muda o rumo. Quando a fé muda o rumo das coisas. Quando a fé ela é tão poderosa e tão forte que as coisas não acontecem da forma que deveriam, estavam planejadas para acontecer. Amém? Isso é algo que vem queimando muito no meu coração esses últimos dias. E hoje eu estou muito inspirado para compartilhar, porque eu já vim fazendo isso essa tarde, coisas que estavam no meu coração. E eu vou tentar ser claro, vou tentar ser rápido, prático, como eu sempre sou, amém? Então eu vou pedir sua atenção máxima, eu vou pedir para que você se concentre. Aquele que está sentado do lado do Caio, caso o Caio dormir, né? Porque virou a noite jogando, né, Caio? Você mesmo. Tava onde jogando uns joguinhos lá na casa do Caio. Se ele dormiu, pedala Robinho na cara dele, assim, ó. Quem não sabe o que é um pedala Robinho aqui? Então, pedala Robinho, tapinha assim na sua... Exatamente, é a expressão. Mateus também, cadê o Mateus? Fica do lado de alguém, Mateus dá uma pescada, falou que não dormia essa noite, né? Mas é isso, gente, se concentre, porque realmente o que eu tenho para compartilhar com vocês aqui é muito, 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 muito bom e importante para Malta. Porque a gente sempre fala e usa um termo que a gente diz fluir no Espírito. Eu creio que você já ouviu, já escutou falar, principalmente aqui na Malta, sobre fluir no Espírito. Alguém flua no Espírito, mas você não fluiu. Fulano fluiu, olha o pastor, ele flui no Espírito. Mas afinal, o que é fluir no Espírito? E é uma coisa que eu com minha esposa, a gente vem contando, assim, conversando, porque fluir no Espírito é quando está todo mundo... Ou que está todo mundo no chão chorando. O que é fluir no Espírito? Será que é esses dois extremos? Amém? Vocês estão aqui? O que é fluir no Espírito para você? Pensa aí. 5 segundos. 5. Tem a resposta? Aleluia, Deus é bom. Gente, primeiro a gente tem que saber uma coisa. Somos um corpo, temos um espírito e temos uma alma. Tá? Somos um espírito, desculpa. Somos o espírito. Amém? Fui correr hoje de manhã, estou meio assim ainda. E o Espírito Santo habita em nós. E esse Espírito com E maiúsculo, ele tem uma vontade. Ele é a terceira, segunda, primeira. Ele faz parte da Trindade. Ele tem uma vontade. Em João 3,8 fala: o vento sopra onde quer. E eu quero notar aqui que o vento, ele está falando, em algumas traduções, ele fala o Espírito, sopra onde quer. Quer dizer que ele tem a vontade própria e ele sopra onde ele quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aqui nesse texto, ele quer dizer que existe o Espírito Santo,
que habita em nós e que tem uma vontade própria. Ele pode agir como e quando quiser. Ele pode muito bem impulsionar e querer um mover do Espírito do tipo reteté, do tipo chorar, ou do tipo de uma transmissão de alguma coisa como está acontecendo agora. Amém? 1 Coríntios 12:1, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e eles a distribui a cada um como quer, como deseja, como ele pensa. Então, o Espírito Santo, ele tem sua vontade própria, e não somos nós que vamos o manipular para levar ele a fazer alguma coisa, como a Ju falou essa tarde. Foi você que falou, não? Falou sobre manipular a unção, o Espírito Santo. Ele tem a vontade própria. E requer a nós, que já somos nascidos de novo, creio que todos aqui já foram nascidos de novo, senão você vai aceitar Jesus daqui a pouco, aleluia. Eu creio que todos aqui têm essa consciência de que o Espírito Santo tem a vontade dele, que a gente tem que buscar o que é que ele deseja para nós. Amém? Para isso, a gente precisa saber o que é ser guiado por esse Espírito e como ser guiado por esse Espírito. Eu vou chegar, a gente está chegando na fé, eu tenho que construir umas bases para chegar lá, amém? Eu não vou entrar em detalhe por causa do tempo. Que horas tem que terminar normalmente? Que agora tem a hora ali. Amém. Ser guiado pelo Espírito. Eu não vou dar aula hoje, mas se vocês quiserem, a gente pode entrar mais em detalhe no estudo bíblico mesmo de como ser guiado pelo Espírito. Eu sei que aqueles que já fizeram ou estão fazendo escola bíblica, você já tiveram essa aula, mas se você deseja que a gente faça mais detalhado na Malta, fale conosco depois que eu vou entrar mais em detalhe. Mas aqui eu só vou citar algumas formas de ser guiado pelo Espírito. A primeira maneira, a primeira forma de ser guiado pelo Espírito é pela palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai se contradizer com a própria palavra, com a própria Bíblia. Então, se você estiver fazendo algo, desejando fazer alguma coisa que vai contra a palavra de Deus, me desculpa de dizer, você não está sendo guiado pelo Espírito, está sendo guiado por outra coisa. Amém? Outra maneira, fácil e rápido, é o testemunho interior. É a maneira primária de Deus de nos guiar. O testemunho interior é uma convicção. É como se fosse um sinal vermelho ou um sinal verde. É diferente da paz. Paz é outra coisa. É você estar lá para fazer alguma coisa e você tem a impressão que você não deve fazer aquilo. Ou você tem a impressão que você deve fazer aquilo. Ou tem aquela coisa que te angustia e fala, cara, dá uma coisa estranha eu fazer aquilo. Eu já fiz muito coisa que eu sentia que não era para fazer. E eu já testemunhei, eu vou dar um testemunho. Quando a gente estava vindo aqui para Portugal, infelizmente, qual é o contrário? Felizmente, o meu contrato de trabalho que eu tinha, estava vindo da França para Portugal, a empresa simplesmente 2 semanas antes da gente se mudar, decidiu romper o contrato e falou, não venha mais para Portugal. Mas naquele momento a gente já tinha vendido todos os móveis, só tinha uma cadeira e uma mesa que era onde eu estava sentado trabalhando dentro da casa. Porque a gente já estava tudo preparado para vir para Portugal. E naquela hora, eu estava com muita raiva e me deu a vontade de botar essa empresa em processo. Vamos pegar um advogado e vamos em processo contra essa empresa. E eu entrei em contato com uma advogada aqui em Portugal e ela falou, custa 2.500 euros o meu auxílio, meu conselho. E naquela hora subiu assim, algo falando, não vá, não pague, não faça isso, você não precisa disso. Eu, na minha vontade, minha fúria, paguei. No final das contas, tive muita dor de cabeça. Tive que ir para Porto fazer uma audição, 6 horas da manhã, quase não dormi. Passei 4 horas lá na audição, terrível. Até a Ju teve que dar testemunho, você deu testemunho, né? Terrível, eles te olham lá, parece que você é culpado, eu não fiz nada. Mas você entra lá assim, meu Deus, quero me arrepender. Eles te olham assim, quem já entrou no tribunal aqui, já ficou na frente do juiz e do advogado de um lado do outro? É terrível. No final das contas, perdi 2.500 euros, a empresa não me reembolsou, não me contratou de volta. Tive dor de cabeça, não dormi, paguei gasóleo, só dor de cabeça, gente.
Mas no começo eu falei para minha esposa, eu sabia que não era para fazer isso, eu fui teimoso. Então, testemunho interior, e a palavra fala sobre o testemunho interior em Eclesiastes 8:5 e Romanos 8:16, sobre essa questão do testemunho interior. Eu falei, não vou entrar em detalhe, a gente pode falar depois. Tem o que eu falei, a paz. Zen, a paz. A paz, ela vai de conjunto com sua consciência. Porque quando você nasce de novo, você aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, automaticamente, mesmo se você ainda continua com alguns hábitos, porque seu corpo ele tem que ter uma adaptação, sua alma ela vai se adaptando à palavra de Deus, você começa a ter uma consciência e começa a perceber que as coisas que você fazia antes de aceitar Jesus já não são mais boas para você. Você começa a ter uma certa consciência. Enquanto você não se alinhar com essa consciência divina que entrou dentro de ti, você não vai ter paz no seu coração. Você vai ser uma pessoa sem paz e todo mundo vai perceber que você não está em paz. Uma pessoa que está em paz não quer guerra com ninguém. Uma pessoa que está em paz não quer briga com ninguém. Uma pessoa que está em paz não quer encrenca com ninguém. Ela só quer amar. Peace and love, my friend. Não precisa de substâncias para entrar em paz. Basta se aliar com a sua consciência. E você vai andar em paz. Olha que lindo. Outra maneira de ser guiado pelo Espírito. Amém? Anote aí, vá anotando. Eu vou parar por aqui por enquanto, que a gente pode entrar em várias outras sob-maneiras, etc., mas eu não quero passar mais tempo aqui. E eu estava falando de fluir, e o primeiro ponto era ser guiado pelo Espírito, o segundo ponto é se render e deixar o Espírito Santo te conduzir. Esse é muito importante. Em Gálatas 5:25 diz, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se a gente pode andar pelo Espírito, a gente pode não andar pelo Espírito. A gente pode resistir ao Espírito Santo. A gente pode resistir àquilo que Ele nos está dizendo a fazer. Da mesma forma que eu resisti a não seguir a minha paz interior, o meu testemunho interior, a gente pode resistir quando Deus nos diz de fazer alguma coisa. Agora, existe uma coisa maravilhosa que acontece. Porque tem duas posições. E eu creio que já aconteceu com muitas pessoas aqui. Você recebe do Espírito Santo uma direção, faça aquilo, e você resiste. Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Chega um momento, outra pessoa vai e faz, e aí dentro de você tem uma culpabilidade. Você fica, poxa, eu deveria ter feito isso. Já aconteceu com você? Não? Só comigo? Nossa, teve um dia lá em casa, meu Deus do céu, foi terrível, eu e a Ju. Eu falei, tu devia ter feito isso, tu devia ter feito isso. Foi engraçado. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Existe a outra posição que você percebe que alguma coisa tem que ser feita, mas você sabe que não é você. E que quando é outra pessoa que faz, não te enche de culpabilidade, mas te enche de alegria, do tipo, amém. Entendeu? Existem duas posições. Então, quando você percebe no Espírito que você tem que fazer alguma coisa, no final você faz, mas aquela coisa acaba acontecendo e que dentro de ti você tem a falta de paz, é porque você resistiu ao Espírito Santo. Como a gente julga isso? Pelo fruto que isso produziu. Não produziu paz, não produziu alegria. Então, você resistiu. Amém? Efésios 4:30, Atos 7:51, falam tudo sobre isso. Amém? Agora, um ponto importante que eu quero entrar sobre essa questão de mover, fluir no Espírito e como ser guiado, deixa eu só ajeitar aqui, porque não está formatado como eu quero. Pronto. É saber o momento de mover ou fluir. Qual é o momento que a gente deve fazer isso? Você recebe a instrução de Deus, mas eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer dessa forma? Como e quando eu devo fazer isso? Eu quero falar disso, mas eu quero falar de outra coisa ao mesmo tempo. E aí onde eu quero muita
Atenção da parte de vocês, porque eu vou construir pensamentos paralelos aqui, tá bom? A gente está entrando, a Malta, numa maturidade que a gente vai começar a entrar em cultos que não vão ter uma liturgia definida. Atenção, quero sua atenção. O que é uma liturgia de culto? Louvor, pregação, dízimos e ofertas, oração por cura, oração para quem aceitou Jesus, anúncios e... Como é que fala? O tchau, é porque tem uma forma mais bonita de falar isso. A despedida tem uma forma mais nobre ainda de falar. Adeus. Só que o Espírito Santo vem nos guiando e trazendo a nossa liderança da igreja, e a liderança da igreja sabe que esse movimento vai começar pelos jovens. Olha que interessante. Isso vai começar através de nós, por causa de várias coisas, nossa flexibilidade e principalmente nosso desejo a experimentar essas coisas. Então, pensamento paralelo, não esqueça, que momento fluir, aqui eu já estou abrindo outra... Então, vai chegar momentos que a gente vai definir aqui músicas para cantar, a gente vai definir um pregador para pregar, mas será que é realmente isso que a gente deve fazer? Guarda essa informação aqui. Que momento fluir? Guarda essa informação aqui. A gente tem essa liturgia de culto. Agora eu quero entrar num ponto muito interessante. E aí onde entra o título da minha pregação. Se eu esquecer... alguém guarda esses pontos aqui. Eu falei o quê? Eu falei sobre quando fluir. E eu estou falando da liturgia do culto, não é isso? Então alguém grava ali, quando fluir. Se eu não falar, vocês... Volta aqui, tá bom? Vamos lá. Exemplos de pessoas que mudaram a rota de Jesus. Vocês sabiam disso? Que teve pessoas que mudaram a rota de Jesus? Aí é onde eu entro com a nossa liturgia de culto. Quando a gente chega e fica até o último momento se perguntando se é isso mesmo que a gente deve fazer, a gente não está duvidando daquilo que a gente recebeu durante a semana. A gente sempre programa e a gente sempre cria um programa para a gente manter o culto, porque a gente tem que ter o culto a longo prazo e tem que manter alguma coisa. E como vocês devem saber, somos um corpo, temos o espírito e a alma. Não, somos o espírito, é isso. Estou vendo se vocês estão acordados, obrigado. E esse corpo e essa alma... o corpo não, o corpo é só na volta de Jesus, mas a alma está sendo renovada, tá bom? Então, a gente guarda essa programação porque pode acontecer que um dia a gente esteja mais fraco e a gente não perceba o que o Espírito Santo quer realmente fazer e a gente se baseia nessa liturgia. Não quer dizer que a gente não está seguindo aquilo que Deus quer para a gente. Porque se a gente definiu essa ordem é abençoada. Amém? Mas vamos botar na posição que está tudo bem e a gente fica, Deus... A gente programou isso, naquela hora você colocou isso no meu coração, da mesma forma que, quando a gente tocar nas histórias de Jesus, Jesus recebeu a ordem de Deus para ir a tal lugar, então ele começou a ir para o lugar. Só que chegou um determinado momento, uma pessoa veio ao encontro de Jesus e fez Jesus sair daquela programação inicial dele para atender essa pessoa. E aí onde eu quero chegar sobre essa questão de liturgia de culto. E é onde a gente vai começar a entrar na Malta nesses próximos cultos, nesses próximos meses, nesses próximos anos. Gente, uma pessoa pode mudar toda a programação. O desejo de uma pessoa pode fazer que o Espírito Santo mude a rota dele. Deixa eu ver, vamos ver se vai funcionar agora, Sofia, que eu quero fazer um desenho. Bora ver. Eu vou tentar enviar meu celular para cá. Vamos ver. Ô, gente, o que aconteceu aqui? Não está funcionando. Amém. Esse telão aí, ele está meio torto. Vamos orar, em nome de Jesus. Já tinha um celular ali se movendo sozinho. Eu tenho um celular ali abrindo os aplicativos sozinho lá, não sei de quem é. É o do Joseph. Vamos lá.
Deus, ele é o quê? Deus, ele está no tempo Kairos, ó, ganhou um ponto na gincana. Então Deus, ele vê tudo. Ele vê o começo, o durante e o fim. A gente está numa linha de tempo aqui. Deus, ele sabe onde a gente vai chegar, porque ele está lá no fim. Ok? Mas as formas como a gente vai chegar até lá, e a gente entra no multiverso da Marvel. Por quê? Deus sabia que aquela pessoa poderia chegar e tirar a gente daquela rota. Mas você tem seu livre-árbitro. Arbítrio, é isso? Arbítrio. Vem me traduzir, eu vou pregar em francês. Desculpa aí, pessoal. Vou pregar em francês, aí vai... livre? Arbítrio. É isso? Arbítrio. Então você pode escolher ou não ir ao encontro de Jesus. Vamos um exemplo. A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue é em Marcos 5, 25. Ela tinha a escolha dela de ir ou não ao encontro de Jesus. Deus, da posição dele, ele estava vendo, Jesus vai chegar aqui. Por onde? Depende das pessoas. Ele vai chegar. Porque ele é meu filho, eu sei que ele vai chegar. Mas a mulher do fluxo chegou. Foi? Aí Deus, foi, vai ser curada. Então Jesus saiu, continuou. Criou uma ramificação ali na linha do tempo. Vocês entenderam? Então Jesus, Deus sabe que essas coisas podem acontecer. Mas pelo fato que você tem a sua escolha própria, essa coisa pode ou não acontecer. Se não acontecer, a gente segue a liturgia do culto. Mas, se a gente chega, e aí a gente volta naquele ponto, a que momento, quando fluir? Se a gente chega no culto com a questão de, pai, eu tenho isso preparado, mas o que é que você tem para hoje? Será que existe uma pessoa no nosso meio aqui que está precisando de algo, que está pedindo a ti, que vai precisar que a gente passe mais tempo no louvor? Será que tem uma pessoa dentro da nossa igreja que está precisando de alguma coisa, que está pedindo para ti, que a gente não vai precisar de pregação e vai precisar só ir abraçar aquela pessoa? Porque Deus, ele está mais interessado em salvar pessoas, em trazer pessoas de volta para Ele, do que... Deixa eu escolher bem minhas palavras. Agradar aqueles que já estão. Falei... Eu estou pedindo confirmação para minha esposa. Se aqui dentro tem uma pessoa que não aceitou Jesus e que está com desejo, eu te garanto que se a gente ficar sensível ao Espírito Santo, todo o culto vai ser tornado para aquela pessoa. Porque é o desejo de Deus que essa pessoa aceite Ele e seja salvo. E foi algo que aconteceu semana passada. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente não teve música animada no louvor. A gente entrou diretamente em uma música de adoração. E a gente começou a fluir. E isso gerou um ambiente. Depois veio o Lucas muito abençoado por Deus e ungido. Pregou de uma forma muito apaixonada e dedicada e com vontade de entregar seu coração para novas vidas. E tivemos 5 pessoas que entregaram a vida para Jesus. Isso é o resultado de você se perguntar, pai... Queremos fazer aquilo que você deseja e não o que nós mesmos queremos. Amém? Bartimeu, o cego de Jericó. Marcos 10, 46, 52. Jesus estava saindo de Jericó com a multidão. Bartimeu grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentam calá-lo, mas ele grita mais alto. Jesus parou, chame-no, e ele saiu do caminho para atender. O resultado, vai, a tua fé te salvou. Jesus estava andando, uma pessoa gritou, clamou, Jesus parou, e a pessoa foi salva. E ele continua a rota dele. A mulher cananeia, Mateus 15, 21. Contexto, Jesus tinha ido descansar na região de Tiro e Sidom, sem intenção de ministrar ali, mas essa mulher aparece implorando cura para sua filha. Ele não tinha nenhuma intenção, gente.
Jesus diz: não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Mas ela insiste com a humildade de fé. Jesus mudou de postura e a mulher, com a sua fé, foi salva. Sua filha foi curada instantaneamente e Jesus não tinha ido inicialmente para isso e acabou sendo curada. E eu quero entrar aqui num parênteses muito engraçado sobre isso. Sobre essa questão de insistência e uma questão também de obedecer aquilo que está acontecendo. Ok? Eu estou falando de liturgia, estou falando que a gente pode sair da liturgia e ainda não falei sobre quando se mover. Mas, ao mesmo tempo, eu estou entrando em pouquinho. A gente estava em Porto, teve a conferência semana passada da Ignite, e teve um momento ali na frente onde o pastor chamou as pessoas para vir orar. Só que eu acho que ele ficou surpreso na quantidade de pessoas que veio, porque ele olhou assim e ele ficou: pastores auxiliares que estão aqui presentes, vem aqui na frente orar. E naquela hora eu fiquei: ok, eu vou orar pelas pessoas. Eu fui lá na frente, dei um aí de volta e voltei para o meu canto. Eu falei: não está comigo, eu não tenho nenhuma direção específica para orar, fiquei no meu canto. Chegou o pastor Butilheiro, eu gosto muito, se estiver vendo, amo muito o senhor. Ele veio, me puxou: vai orar. E eu fui, cheguei lá na frente, dei 2 voltinhas, percebi de novo, falei: não está comigo. Aí eu voltei, não tem nenhuma. Ele veio de novo e falou: vai orar, rapaz. Eu fui e falei: não tá. Até cheguei do lado da Ju e falei: não está comigo não, Ju. Também não está comigo não, está com os outros. Aí ele voltou assim uma terceira vez, olhou para mim, tipo: vai, rapaz. Aí eu olhei assim para a Ju: sabe de uma coisa? Eu vou obedecer ele. Fui lá na frente, cheguei na frente, 2 meninas, botei a mão. Meu Deus do céu, gente, caiu uma unção assim. As meninas caíram no chão e começou um reteté. Meu Deus do céu, eu fiquei: que é isso? O poder da obediência e da submissão àquilo, a liderança, o que está acontecendo naquele lugar. Amém? Então, quando você tem um líder aqui da Malta que tem uma direção específica e diz: faz aquilo, um conselho meu: não demora muito não. Faça. Aí entra o equilíbrio entre fazer rapidamente e aquela questão que eu falei para você: quando fluir? A que momento fluir? Mas a postura aqui foi diferente. Por quê? A pessoa mandou eu fazer isso. Eu tive uma ordem da autoridade local para fazer aquilo. E eu falei: eu vou obedecer à autoridade local. E houve uma bênção grande. Porém, quando ninguém te pediu nada, e você tem uma direção de fazer alguma coisa, aí é onde você entra na posição de: pai, quando, como e para quem, com quem eu devo fazer isso? A gente vai entrar aqui nos versículos rapidinho. Saber o momento de fluir. Vamos lá. Jesus nas bodas de Canaã. No casamento, primeiro milagre de Jesus. O versículo usado por todos os alcoólicos. Você pergunta para o cara assim: cara, você não deve beber. Ele: Jesus multiplicou o vinho. Ai, meu Deus, muitos anos de universidade, gente. Essa era a desculpa de todos. João 2, 1-11. A situação está tendo ali um casamento, Jesus foi convidado, ali acabou o vinho, chamaram Maria, Maria viu, chamaram Jesus. Jesus chegou e Maria fez tudo que ele mandar vocês fazer, obedeçam. E Jesus falou: o que é que tu quer, mulher? É bem assim em algumas versões, né? Não é meu tempo. Jesus sabia que não era o tempo dele. Ele falou: não é meu tempo. Olha só que maturidade, que sabedoria. Às vezes alguém pode dizer: vai, Svá, tu recebeu isso. Você pode falar: espera aí, não é a hora. Espera mais um pouco. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Faz 2000 anos que Jesus morreu. 2000 anos que ele se move. Ele não vai ficar assustado por 2 minutos. Só que a gente entra naquele ponto. A fé de Maria fez que Jesus mudou a rota de novo. Olha que interessante.
Demorou um pouquinho ali, ele falou, não é o meu tempo, mas pela insistência e pela fé dela, ele acabou rompendo aquela convicção que ele tinha. Por quê? Deus está mais interessado em fazer as coisas acontecerem. No entanto, aqui ele não salvou vida nenhuma, mas houve o primeiro milagre de Jesus. Pedro e João curando o paralítico. E muito interessante essa. Vamos lá, Atos capítulo 3, versículo 1 a 8. E essa aqui eu quero abrir. Vamos salvar o planeta, eu não vou pegar essa garrafa. Essa é porque, ó, salvando o planeta, tá vendo? Não usando plástico. Aí tá assim, ó. A gente consegue botar? Consegue. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Espera aí, volta nesse versículo, eu quero que todo mundo diga comigo. Repita comigo. Ali era colocado todos os dias. Vamos parar aí. Ali era colocado todos os dias. Vamos para o próximo. Versículo 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. 4. Pedro e João olharam para ele, então, e Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou a eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E vamos parar aqui. O que é que eu pedi para vocês repetir? Todos os dias ele estava ali. Mas o que é que eu li no começo? O Espírito Santo tem a vontade e a hora própria de agir. Por que ele não foi curado antes? Se todos os dias ele estava ali. Qual é o momento certo? Qual é a hora certa? Como fazer? Para quem fazer? Eu te garanto que eles tinham a direção e tinham o conselho e tinham os ensinamentos de Jesus, que era sempre ore para os enfermos e eles serão curados, porque a própria palavra de Deus diz, e esses são os sinais que acompanharão aqueles que crerão. Impuseram as mãos nos doentes, eles serão curados, expulsarão demônios, em meu nome esses demônios sairão. E tem um terceiro, que é? Comerão dos venenos mortais e viverão. É isso aí. Então, eles sabiam qual era, a direção de Jesus para eles, de curar. Mas ele estava todos os dias na entrada do templo. E os discípulos iam no templo, eles não iam de forma ocasional. Vamos no templo. Não, eles iam no templo. Porque antes de conhecer Jesus, eles eram judeus, e os judeus iam ao templo. E eles aceitaram Jesus, mas eles iam pregar para essas pessoas que estavam no templo, então eles passavam ali. Mas naquele momento específico, houve uma ação do Espírito Santo que fez que aquele aleijado se levantou e foi curado. Na hora que o Espírito Santo quer. E nosso papel, como esse aqui, é de não atrapalhar o Espírito Santo. Olha que profundo. Sabia que a gente pode mais atrapalhar do que ajudar? Então, quando você está com a direção, quando você tem uma percepção, a primeira coisa que você deve se perguntar é: será que se eu fizer isso dessa forma não vai atrapalhar o que já está acontecendo? E você pode esperar um pouquinho antes de agir para ter certeza. Teve um Malta Fire que a gente teve, o último que a gente teve, que eu fiquei um tempinho aqui. Foi mais de uns 30, 40 minutos eu fiquei aqui.
Porque eu tinha tido essa direção do Espírito Santo, mas eu falava, Deus do céu. Quem estava aqui no Maltafari? Quem se lembra de como foi? Foi uma loucura aquilo, vendo dos olhos humanos. Então, a minha única preocupação é, pai, eu não quero atrapalhar. Então, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você deseja? Dessa forma que você deseja fazer? Como? Quando? Os discípulos na Pentecostes, em Atos capítulo 1 e capítulo 2, Jesus subiu e falou, eu vou deixar para vocês alguma coisa. Foi imediato? Não foi. Eles esperaram. Eles foram pacientes. E eles falavam, mas cadê esse Consolador? Mas na hora que o Espírito Santo quis, o Consolador chegou. E eles foram batizados no Espírito Santo. Amém? Vocês entenderam? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existe uma liturgia. A nossa posição é de saber o que o Espírito Santo quer fazer naquele momento. E eu tinha colocado aqui, onde é que eu coloquei? Espera aí, deixa eu ver. Pessoas que esperaram até o último momento para se mover. Espera aí. Jesus na ressurreição de Lázaro. Olha só. Chegaram, Jesus, o teu amigo, né? Amigo está doente. João 11, capítulo inteiro. Lázaro já estava doente, Jesus falou, espera, eu não vou agora. Quando Jesus foi, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido. Se ele tivesse ido na hora, provavelmente ele não teria precisado ressuscitar, teria só curado. Mas Jesus esperou até o último momento, o último instante, o último segundo, o último do segundo tempo, 45 mais 9 minutos de acréscimo ali, para chegar na frente da tomba e falar, então é agora que o Espírito Santo vai se mover através de mim e vai ressuscitar esse homem para a glória do Senhor. Até o último momento ele esperou. E essa é a nossa posição. A gente tem o nosso culto, e eu sempre falo para a Ju, uso você como exemplo, né, amor, você é a mais próxima, e eu estou até dizendo para os meninos que já me ouviram falando isso também, não é que eu não preparo pregação. Eu quero até corrigir isso, porque muitas vezes algumas pessoas vêm me perguntar, pastor, você sabe o que você vai pregar? E eu falo, não sei. E as pessoas acham que eu não preparei nada. Acham que eu passei a semana todinha sem ler, sem estudar a Bíblia, que eu não tenho aqui, ó. Eu posso mostrar para vocês aqui, tá tudo bem organizadinho aqui, ó. Pontos, título 1, título 2, título 3, sob pontos. Pode ir, eu até mostrei para o pastor Gleice, ele falou, nossa, me ensine a fazer isso aí. Eu organizo, mas até o momento que eu pego o microfone, eu falo, Deus, está tudo em jogo. Até o último momento, eu fico me perguntando, pai, qual é o momento que você quer ressuscitar Lázaro? Até o último momento eu falo, Deus, você quer mesmo que eu pregue? É isso que você quer? Porque para que serve pregar e no final sair uma vida aqui, ela não foi tocada e ela não foi salva? Se a gente não tivesse tido a pregação e essa vida fosse salva. Mas vamos lá, isso não é um extremo. Atenção, a gente está na igreja, precisamos ensinar, precisamos pregar, precisamos ter cultos normais para a edificação do corpo. Amém? Não estou dizendo que todos os nossos cultos vai ser uma bagunça, não é isso. Eu estou falando para cada um que está aqui, porque você é o corpo de Cristo. Essa responsabilidade não está somente nos líderes. Você pode ser a pessoa que faça mudar todo o curso desse culto. E aí onde eu quero que a partir de hoje vocês tenham uma posição. Porque eu andei testando algumas pessoas esse final de semana. E eu chegava e falava, tu prega amanhã? Tu prega amanhã? Eita, pastor, já preguei 2 semanas atrás. Não estou falando o nome.
Eu sabia que eu ia pregar. Mas eu estava só dando um... Porque se eu não tivesse aqui hoje, quem ia pregar? Quem dentre vocês aí está pronto para vir aqui e entregar uma mensagem? A posição que você deve ter, você tem que vir assim, se o pastor não pregar, eu prego. Se ninguém saber para quem orar, eu oro. A gente não tem que ter essa posição de, já passou minha vez, vou deitar no sofá. Jesus não deitou no sofá, não. Ele queria descansar, a mulher veio, Jesus! Cura aqui, pelo amor de Deus, Jesus, eu quero descansar. Ele foi lá e curou. A gente não pode ter essa posição de passividade. Eu estava até ouvindo uma pregação, que eu estava correndo hoje, e ouvindo a pregação, e o rapaz falou, a partir do momento que você deixa a passividade entrar em você, você está deixando o mundo entrar em você, você está deixando as coisas do mundo entrar dentro de você. Você tem que vir armado, meu. Você tem que vir preparado, assim, ó. Vamos lá. Tu não falou? Pá, falei. E essa posição que eu quero que todos nós tenhamos, que a gente tem uma responsabilidade perante Deus, que é a seguinte, Deus quer se mover através da sua vida. E essa é a única forma de você ter os frutos, de você ter o fruto, o Espírito Santo se movendo através da sua vida. Se você dá essa responsabilidade de falar, eu já fui salvo, eu já aceitei Jesus e agora é só... Não, não é isso. Não é isso. Paulo falava, eu esmorro a minha carne todos os dias de forma contínua para continuar na carreira, na minha plena vocação, naquilo. E eu sei que é difícil, gente, eu passo por isso também. Às vezes eu quero sentar aqui e falar, glória a Deus, não sou eu que prego hoje. Às vezes é assim também. Mas na minha posição de liderança eu tenho que estar pronto todo o tempo. Tenho que estar pronto todo o tempo para sair daqui, ali fazer um conselho, voltar aqui, pregar, orar, dar um conselho, orar, batismo do Espírito Santo, cura, chegar ali, tocar bateria e ser ungido. Ativo, pronto para dar as coisas e sempre com a questão na ponta da língua. Pai, o que você deseja fazer? De que forma você deseja fazer? Como e quando você deseja fazer? Pessoal que está no louvor, estou falando aqui para todo mundo. Não tenham medo de não fazer uma música. Não tenha medo de fazer uma só música. Não tenha medo de não cantar. A palavra de Deus diz, sábio é o escalado vence. E eu estou aprendendo isso. Já aconteceu comigo um dia, fui pregar, na igreja do meu pai, e peguei o microfone e o Espírito Santo falou, não fala. Peguei o microfone e fiquei assim na frente da igreja. 30 minutos. E, gente, mover, a galera começou a chorar, a cair assim, ó, e eu só olhando a igreja. Acontece. Mas você tem que estar disposto, você tem que estar pronto a fazer essas coisas. E eu sempre percebi na minha vida, as maiores loucuras que você vai viver com Deus requer os maiores passos de loucura que você vai ter que fazer. Quem diria naquele do Malta Fire? Quem aqui, você já se colocou na minha posição? Vamos lá, quem estava aqui no Malta Fire, eu vou explicar para os outros o que aconteceu. A gente fez uma roda aqui, ó, de gente, a gente tirou essas cadeiras e a gente começou a orar em línguas. Para aqueles que não sabem orar em línguas, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, vem umas línguas estranhas dentro de você, e a gente começou a falar essas línguas estranhas. E eu passava assim na frente de todo mundo, e de repente eu tinha um testemunho interior, olha, guiado pelo Espírito. Tudo é essa base, gente. Se vocês não tivessem, é importante, quer fluir no Espírito, você tem que saber como ser guiado pelo Espírito. Testemunho interior, falava, você
E todo mundo que estava no Motofire percebeu isso. Mas agora, você já se colocou na minha posição? Imagina você, vamos lá. Você aqui, você. Para tudo, para tudo. Galera, fica em roda. Vamos orar todo mundo em língua. Eu vou passar na tua frente. O que ora mais em língua estranha é tu que vai. Tu já imaginou a loucura de fazer isso? Gente, eu ficava, meu Deus, e se ninguém orar em línguas aqui? E se eu não perceber aqui quem é que vai orar em línguas? E se no final não tiver nada? O pessoal vai ficar me olhando. Que doideira é essa, meu? Você é louco, não compensa passar essa vergonha na frente de todo mundo. Às vezes eu estou falando, as maiores moveres do Espírito Santo vão requerer um passo de fé gigante. Pode parecer loucura. E eu me lembro na B1, algumas pessoas, a B1 é nossa conferência de jovens, vai ter B1 2, e aí? E a gente teve um mover do Espírito Santo tremendo. A minha sensação do começo até o fim do culto, até o momento que eu entreguei o microfone, é como se eu tivesse, sabe na montanha-russa, quando você... E tem aquele frio na barriga? Do começo do fim eu estava caindo, gente. Eu tinha um frio na barriga que era como se eu estivesse descendo na montanha-russa, assim. E eu ficava, Deus do céu. Não falava nada, estava pleno. Estava pleno, fingindo hábito. Fingindo costume. Até a Camille presenciou, né? Estava lá, assinar uns documentos, e a mulher, toma e lê o documento, Eu não entendia nada, mas estava lá assim, ó. Sim, isso mesmo. Aí eu falava, depois tu me explica. Aí quando a gente saiu, tinha outra pessoa que estava na frente, ele saiu, gente, só sou eu que não entendi nada? Eu olhei para ele, não entendi nada também não, mas eu fingi. Aí ele falou, eu estava vendo, você estava toda assim, ó. Eu achei que você estava entendendo tudo. Eu falei, não entendi nada. Até perguntei para outra me explicar depois, porque... Mas, às vezes, você vai ter esses passos. Mas, antes de fazer isso, gente, tem toda essa posição de, pai, eu não quero te atrapalhar. Eu não quero te atrapalhar. É dessa forma que você quer fazer? É assim que você quer fluir? É desse jeito que você quer fazer? Eu preciso pegar um microfone e falar na frente de todo mundo? Ou eu posso ir diretamente para uma pessoa específica e fazer aquilo nela? E aí entra seu testemunho interior, entra a voz do Espírito Santo, entra várias coisas que aí você tem que saber como ser guiado pelo Espírito Santo. Mas, para terminar, o que eu quero que a gente tenha agora na Malta é essa ousadia de seguir o Espírito Santo. É fácil, é ser ousado. É fácil. É reconhecer que tem alguém que tem um plano que é mais alto do que o nosso. Citando Isaías, alguém que tem um pensamento que é mais alto do que o nosso. E quando a gente reconhece isso, a gente não quer mais depender daquilo que é nosso. A gente quer depender daquilo que é dele. Só que às vezes é esse frio na barriga. É esse pulo. E a gente está entrando, como eu falei, nessa fase de maturidade. E eu vou agir mais ativamente nesse sentido. Porque isso é o que o Espírito Santo está nos levando a fazer, nos guiando, e está no nosso coração. E a gente está percebendo a paz no Espírito Santo para continuar nessa posição. Então, vocês podem ter percebido naquele dia que a Emily pregou, eu me levantei e vim falar diretamente com ela. Eu fiz uma questão para ela. Eu não mandei ela fazer nada. Eu cheguei e falei, Emily, você não percebeu isso que eu percebi? E ela olhou para mim e ela, percebi. E ela foi naquilo que ela percebeu. E foi tremendo. Se você tiver dúvida daquilo que você está percebendo, venha perguntar para a gente. Você, estou percebendo uma coisa, você vem, pastor Ju, estou percebendo isso. Às vezes eu vou fazer, espera. Você espera. Às vezes você não vai, entendeu? A gente tem aqui pessoas que são os dirigentes dos cultos. E você que já dirigiu o culto, saiba que a direção do culto está sob a sua responsabilidade. E é você que tem que ser sensível a essas coisas. Normalmente seria você o responsável para dizer, por exemplo, se alguém tem essa direção, normalmente você seria a pessoa que deveria falar, é isso, ou não é isso para hoje. Seria a pessoa que o músico iria falar, fulano, estou com a ideia de não fazer a primeira música, e é você que deveria falar, tá bom.
Isso que é direção de culto. Direção de culto não é só simplesmente vir aqui, dar anúncios, falar do dízimo e oferta. Não é que eu estou falando que isso não é importante, é muito importante. Mas você que é dirigente do culto, você está dirigindo o culto. Então, se você já foi convidado, já participou na direção do culto, fique atento. Venha blindado, pronto, o culto está sob sua responsabilidade. Oh, glória! Você achava que era pregador o pior? Todas as pessoas que pegam o microfone aqui têm a mesma importância. O pregador, o ministro e o dirigente do culto. Então a gente vai requerer as mesmas coisas, o mesmo fluir, a mesma dependência do Espírito, o mesmo nível de palavra. Amém? E você que ainda não foi convidado para fazer isso, deseje. Deseje no seu coração. E a gente aprendeu com a Emily naquele dia. Se você não assistiu aquela pregação, volte um pouquinho atrás aí no YouTube. Tudo vem de um desejo. A gente viu pessoas que mudaram a rota de Jesus por causa de um desejo. Deseje. E a Bíblia fala, aspire aos melhores dons. Você tem que desejar para ter os dons. Eles não vão cair na tua cabeça por acaso. Você tem que desejar, Pai, eu quero mover, eu quero fluir, eu quero experimentar isso. Só que disso vem uma direção, e dessa direção vem uma ação. Amém? E é isso, muito obrigado, seja abençoado na prática da palavra. Quem é que... Era isso que eu tinha. Quem é? É a Ana? Não, Amy? Amém, seja abençoado. Amo vocês, espero que vocês foram abençoados.